Pastor, irmãos, fiquemos em pé nessa noite, que o Senhor te abençoe, fica poderosamente. Abra sua Bíblia no Salmo 37. Salmo 37. Aleluia. Salmo 37, versículo 1 a seguir. Preste atenção, irmãos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. E cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentados. Deleite também no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sentados, no final estaremos orando mais uma vez. Nós vamos ver aqui nessa noite alguns conselhos, alguns que podemos aprender aqui aprendendo com Davi, aqui no Salmo 37. Nós podemos aprender com o rei Davi aqui nesse Salmo, Salmo de Davi, tão conhecido pelos irmãos. Primeira coisa que o salmista diz, no Salmo 37, é que o povo de Deus, nós servos de Deus, não podemos indignar por causa dos malfeitores. Nós, servos de Deus, que ora, que lê a Bíblia, que busca, muitos, 99% de cada servo de Deus, eles fazem de tudo para andar na linha, compra e paga, ele não bebe, não fuma, não joga, não se prostitui, ele faz tudo certinho, ele se veste bem, e mesmo assim, às vezes a coisa não anda como ele queria. Aí ele leu o Salmo 73, do grande Asaf. O Senhor, olha, eu quase desviei, pouco faltou para que eu resvalasse os meus pés, porque eu invejava a prosperidade do ímpio. O salmista estava olhando para fora. Mas você, como servo de Deus, não pode olhar para os lados, não. Nós não podemos ficar olhando para os lados. Eu preciso saber que eu não posso me indignar pelas pessoas que estão lá fora. O salmista diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Outra coisa que você não pode fazer. Davi fala: irmão, não tenha inveja daqueles que estão praticando iniquidade, não, daqueles que estão no pecado. Eu gosto do que a Bíblia diz aí em 1 João, aonde João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tem gente que tem saudade da vida dele no mundo. Eu disse aqui esse dia na igreja, uma frase que eu li. O irmão chegou, pastor, depois que eu me converti, eu nunca senti tanto problema, não senti tanta coisa ruim como agora. Quando eu estava lá no mundo, não sentia nada. O pastor falou: isso é facinho saber. Lá no mundo você estava morto, e morto não sente nada. Agora você está vivo, agora você sente tudo, agora você vê tudo. Então você não tem inveja daqueles que praticam iniquidade. Não queira voltar lá para o mundo. Nós podemos até ter o passado como referência. Referência para quê, pastor? De onde eu nunca mais quero voltar. Paulo diz a Timóteo, no capítulo 6: tendo o que comer e o que vestir, dá glória a Deus. Esteja contente. No versículo 10 de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, ele diz: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é a devoção ao dinheiro. Então as pessoas, não estou falando que você
não pode ter dinheiro, você não pode ser devotado ao dinheiro. Você não pode fazer do dinheiro o seu Deus. Você não pode deixar que ele te governe. Mas você deve governar. Para isso existe o dízimo e a oferta. A gente partilhar um com o outro. Partilhar com a igreja. Senhor, eu sou grato porque o Senhor tem me abençoado. Eu devolvo aquilo, esses 10% com prazer. Porque lá no mundo eu gastava muito mais. Quantos, quando estava lá no mundo, quando estava lá no mundo, não fazia aquele famoso pinga-pinga. Recebia e saía pagando para todo mundo. Chegava em casa com uma merreca, não é, Marcelo? Só conheceu muita gente assim. Por quê? Então, o Horácio já foi assim. Graças a Deus que não é mais. Hoje o seu salário é abençoado. Antes não era? Claro que era. Você trabalhou honestamente, sendo servo de Deus ou não, Deus abençoa o que você ganha. Mas agora você sabe que a Bíblia diz, Isaías 55, não gasteis o seu dinheiro naquilo que não é bom, naquilo que não pode satisfazer. E tem gente que não gastar o dinheiro à toa, ele acha que vai gastar com vício, bebida, droga, prostituição. Não é nada disso. Você tem um telefone bom. Para que você vai querer comprar se ele está te atendendo um iPhone novo que é 12 mil reais? Por quê? Você não precisa. Você gastar dinheiro à toa. Tá? Então, eu preciso, tem pessoas que podem comprar que para ele faz falta, para muitos fazem. Então eu não posso ter inveja daqueles que são malfeitores. Eu não posso ter inveja daquelas pessoas que estão no mundo. Quando você era do mundo, você não tinha o nome escrito no livro da vida. Hoje você tem. Glória a Deus. Quem já leu a história dos Steve Jobs sabe. Quem fosse eu ganhei o mundo. Eu tinha dinheiro para comprar tudo no final da vida. Eu daria tudo que eu tenho em troca da saúde. E não adianta. Foi ele que disse: o relógio de 100 reais marca a mesma hora que o Rolex custa $1 milhão. A mesma hora que um Patek que custa 100 mil reais, um de 100 reais, você compra lá no camelô, vai marcar a mesma hora. Então você precisa valorizar o que você tem. A sua vida, a sua saúde, a sua família. Outra coisa que o salmista diz, olha, no versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e verdadeiramente serás alimentados. Mas aquele que desconfia no Senhor, mas não fica nisso, você confia no Senhor, então faz o bem, mostrando que a sua confiança é convertida em bens. A sua confiança é convertida no bem maior, que é amor ao próximo. A sua confiança é convertida em amor ao próximo. É o que Jesus Cristo diz em João 13. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, quando há amor uns pelos outros. Quando as pessoas olharem e falarem, eu quero ser, quando eu for crente, eu quero ser como aquela irmã, como aquele irmão. A gente nunca vê ele falando mal de ninguém. Você nunca vê ele reclamando. Você nunca vê ele triste. Você nunca vê ele desesperado. Ele está sempre confiante, porque ele sabe que Deus está do lado dele. Eu quero ser como aquela pessoa. E outra coisa que ele diz aqui: confiança, quem confia, converte em bens. A sua confiança em Deus é traduzida quando você faz o bem para quem está no seu lado, para as pessoas que você convive. É ruim quando tem lá na firma, quando você convive com alguém, e quando você sai, porque você não quer nem ver ele, né? Não é ruim? Mas você trabalha em firma, a vida todo sabe, tem gente de todo tipo.
mas como a gente sente falta daquelas pessoas boas. Porque Davi escrevendo diz: alegrei-me porque me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que ele disse isso? Estava triste, de cabeça baixa, com problemas até o pescoço. Alguém falou: vamos para a igreja, vamos louvar o Senhor. E ele se alegrou. Tem pessoa lá fora que você está precisando apenas convidar ele para o culto. Fazer o bem é sinônimo de quem confia no Senhor. Outra coisa, irmãos, olha só, versículo 4: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Na versão que diz: faça do Senhor a sua alegria, que Ele concederá os desejos do seu coração. Faça do Senhor a sua alegria. Na linguagem de hoje, a Bíblia diz: faça do Senhor a sua alegria. Bom, faça do Senhor a sua alegria. Faça do Senhor a sua alegria. Que a sua alegria esteja em servir ao Senhor. Que a sua alegria esteja em estar na presença do Senhor. Olha que a Bíblia na linguagem de hoje, tudo bem? Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Amém? Que a sua felicidade esteja no Senhor. Mas busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará o que deseja o seu coração. Diz a versão transformadora: busque no Senhor a sua alegria. Não vai buscar alegria lá fora, não vai buscar alegria no dinheiro, não vai buscar a sua alegria nos prazeres da carne, mas a sua alegria tem que vir de Deus. A sua alegria tem que vir de servir ao Senhor. É o que Paulo diz em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo fala 2 vezes para não esquecer. Então a gente tem que fazer com que a nossa alegria seja servir a Deus. E quem quer servir a Deus? Servir o próximo. Quem quer amar a Deus? Amar o próximo, Cristiano. Como é que você diz que ama a Deus, mas não suporta ser irmão que está do lado? Não suporta o fulano na firma, como eu falei. Tem gente enjoada? Tem. Quanto mais enjoado for, mais você tem que abraçar ele. Quanto mais gente for, mais você precisa do seu amor. Falando: Jesus te ama e eu também te amo. Porque só o amor transforma. Sabe o que Deus falou para Zorobabel? Zorobabel não é nem por força, nem Zacarias, nem por violência, pelo meu espírito. Quem transforma o homem sou eu. Quem muda o coração sou eu. Mas para Deus mudar o coração do outro, Ele vai ter que usar você. A sua oração, Ele vai ouvir a sua oração, o seu clamor, e você convence o outro, demonstrando amor e afeto. Se está difícil você amar o próximo, e você acha que vai para o céu ainda? Para ir para o céu, você precisa amar o próximo como ele é. Eu estou falando aceitar ele como ele é, amar como ele é. O Senhor te aceita como você está. Mas uma vez que você aceitou o Senhor, você vai ter que abandonar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Você vai ter que ser transformado. Não tem uma pessoa que Jesus entrou na vida dele e não saiu toda coisa ruim da vida dele. Outra coisa que o salmista nos ensina é o que todo mundo conhece no versículo 5: entregar o nosso caminho ao Senhor. Não é a minha vida, é o meu dia a dia. Eu passar: Senhor, me guia, Senhor, me abençoa, Senhor, me proteja, vem comigo nessa jornada.
confiar mais em Deus. Porque eu preciso aprender. Versículo seguinte, ele diz 7. Descansa no Senhor. Amém. Espera nele. Por que a gente às vezes se sente cansado? Porque nós não estamos descansando no Senhor. Nós não estamos descansando em Deus. Nós estamos buscando refúgio, como disse Jeremias: maldito o homem que confia no homem. Mas no mesmo capítulo 17 está escrito: bendito o homem cuja confiança é o Senhor, cuja esperança é o Senhor. E Paulo diz aos Filipenses: Cristo em vós, a esperança da glória. Quem tem Jesus tem esperança de transformação, de vitória, de bênção. Ele sabe: a minha vida hoje não está tão boa. Porque sabia, você nunca pode falar que sua vida está ruim. Minha vida não presta, nunca fale isso. Eu sou pobre, nunca. Quanto mais você fala, pior fica. Eu não tenho o que eu tenho vontade de ir, mas eu vou ter. Eu não estou onde eu queria estar, mas eu vou estar. Você está exaltando, você está destacando aonde você quer chegar. Mas a partir do momento que você fala, eu sou assim, você está destacando as suas imperfeições, as suas fraquezas, as suas limitações, o seu estado. Então você não muda. Para você mudar, você tem que enxergar lá na frente. Você tem que se ver vitorioso. Você tem que acreditar que Deus é contigo. Quando Deus falou com Josué: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Foi a palavra mais poderosa que ele falou para o ser humano até hoje. Porque Deus não usou ninguém como usou Moisés. Usou. Deus usou Moisés extraordinariamente. Falava com ele face a face. Deus falou para Josué: eu vou te usar, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mas tem um porém, Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, não te aparte delas, não cesses de falar do livro dessa lei. Tem gente que não fala mais da palavra hoje em dia. As pessoas não têm a palavra no coração. E a Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. Então você precisa mudar a sua maneira de conviver. Qual o tempo você tira para orar? Qual o tempo você está tirando para ler a Bíblia? Qual foi a última vez que você leu 10 capítulos da Bíblia seguida? Você achou que eu ia falar o mundo? Qual foi quando você leu os 10 capítulos seguidos? Pegou uma garrafinha de café, chimarrãozinho, você foi para lá quietinho para ler a Bíblia, só ler e meditar na palavra, sem ninguém para te incomodar. Ou água gelada mesmo que você gosta. Quando foi a última vez que você fez isso? Porque isso faz a diferença, irmão, na frente. Quando você se alimenta, você está forte. Quanto mais você deixa de alimentar, mais fraco você está. Então confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, descansa nele. E outra coisa, espere, tenha paciência. Olha o versículo 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Eu preciso esperar no Senhor e aguardar o seu caminho. Para mim ser abençoado, eu tenho que esperar no Senhor. O que é que o salmista diz no Salmo 40? O que é que ele mesmo diz no capítulo seguinte aí? Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lodo, de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, pôs de novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão o Senhor e confiaram nele. Davi está falando: olha, tudo que Deus fez na minha vida, muitas pessoas vão ver e vão temer o meu Deus, e vai confiar no meu Deus pelo que está fazendo na minha vida. Então quando você espera, você
você abençoando, mas é esperar orando, é esperar na presença de Deus, é esperar trabalhando, não é esperar cruzando os braços, não. Cruzar os braços sentido não fazer nada. Amém? Vamos ficar em pé, confia no Senhor, irmãos, porque o verso mais maravilhoso do capítulo 37 não é o 4, nem o 5, é o versículo 25, onde o salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigando. Confia no Senhor.